Olá, meninas! Mais uma nova disciplina, né? E pelo título, Epidemiologia e Estatística. Nossa, quanto cálculo! O cálculo existe, mas o cálculo também é uma ação onde você vai jogar todo em cima de uma fórmula. Mas antes da gente aprender o que seja epidemiologia e estatística, no termo matemático, vamos aprender ele no seu conceito, né? Qual o seu conceito? O que é a epidemiologia? O que é a estatística? Essa matéria, ela é teórica e prática em determinados momentos. Então, vamos entender da seguinte forma. Vamos falar na primeira etapa sobre toda a teoria e na segunda etapa vamos falar sobre a prática, que são os cálculos. Por que estudar epidemiologia e estatística no âmbito da saúde ocupacional? Porque nós devemos, como técnicos de enfermagem do trabalho, conhecer todo o papel de uma equipe. Essa ação é inerente e específica para quem? Para o técnico de segurança do trabalho, ok? Então, o técnico de segurança do trabalho é que vai fazer toda essa parte de estatística e fazer o levantamento dos dados epidemiológicos. Quando diz respeito à doença ocupacional, a afastamento por doença, isso aí ele coleta dados no posto de enfermagem do trabalho, na saúde ocupacional, tanto com o técnico, como com a enfermeira, como o médico do trabalho, através de quê? Do prontuário do funcionário. Trabalhador tem prontuário? Tem sim. Nós, da equipe de saúde, trabalhamos com a pasta arquivo chamada de prontuário, porque vai estar registrando o admissional, o demissional, o periódico e os exames complementares de acordo com a sua saúde na empresa. Tipo, a pessoa teve uma catarata, então ela vai fazer a cirurgia de catarata, esse atestado médico fica onde? Dentro da pasta dele, dentro do setor de saúde ocupacional. E através desses dados que nós temos, é que a segurança do trabalho vai fazer esses cálculos. Por isso que eu estou dizendo a vocês que a aula Estatística e Epidemiologia não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é. O material eu preparei, tá maravilhoso, maravilhoso. E vocês vão ter um grande entendimento e um bom entendimento. Ok? Tá claro, tá claro. Eu fiz questão de botar palavras abertas, não usei palavras difíceis. Os parágrafos estão super práticos e dinâmicos na sua explicação. Eles estão diretos, ok? Então, vamos entender o que é epidemiologia ocupacional. Ela é de extrema importância para a segurança do trabalho. É a ciência que destina ao estudo das distribuição dos determinantes das doenças que afetam a determinada população, sugerindo mudanças específicas. O que a epidemiologia ocupacional está querendo dizer com isso? Todo final de ano é feito um levantamento como se comportou a empresa no âmbito de saúde e segurança durante aquele ano. É isso que ele está dizendo aí. E através desse levantamento é que vai se ampliar ou instalar um programa de prevenção, de controle e um programa de erradicação de doenças, caso seja voltado para a doença. Como a gente está falando de epidemiologia, e a epidemiologia nesse instante está voltada à doença, então essa última explicação aí diz respeito à erradicação dessas doenças. Pró-doença, mas a gente trabalhador não é pessoa sadia? Com certeza. Mas existem determinados tipos de atividades laborais que levam o indivíduo a adoecer pela sua exposição, ok? Determinados tipos de produto químico, determinados tipos de postura, de ações repetitivas, de sobrecarga, né? De estresse, de sobrecarga mental, de distúrbio psíquico-emocional, né? Fora a ação dos agentes químicos que adoecem, além do físico, o químico, você tem o biológico, né? Que é aquele que são pessoas que trabalham em laboratório, em laboratórios farmacêuticos, que manipula agentes biológicos, né?
Certos conceitos utilizados na área. É interessante isso, por quê? Porque quando você for para uma reunião do SESMIT, o segurança do trabalho, o engenheiro de segurança, ele vai falar muito sobre esses conceitos. Então, os conceitos, quem fala sobre ele é o Webster, desde 2006. Então, incorporou, tipo assim, toda profissão tem sua linguagem. Então, a linguagem da epidemiologia são essas palavras mais utilizadas. População é o que você vai estudar, é o conjunto de todos os elementos. Então, população de pessoas, população de animais, população de funcionários que trabalham no setor de manipulação da sílica. Então, todos os itens, né? Por exemplo, poeira pode ser considerada a população? Pode, porque população não vem só de gente, vem de elementos e de itens. Parâmetros, né? É o que você deseja descrever. A amostra é como eu falei, vou pegar uma parte do setor de sílica para estudar. A amostra é a parte, né, da população que será analisada. Por exemplo, você tem um setor que faz a manipulação do polipropileno. Então, nesse setor, nem todos tiveram problemas com lombalgia. Aí você separa esse grupo de trabalhador que teve a lombalgia, que é o pessoal que faz o transporte do saco para a máquina, certo? Isso é amostra. Então, não faz necessário você usar todo o setor, todo o departamento, e sim uma parte dele. Variável, né? São as características da população que será analisada. Grande exemplo eu dei anteriormente. O dado é o valor coletado nos estudos, né? É aquilo que você tem como resposta e é aquilo que você tem como amostra, parâmetro e a população, ok? Estimador é a característica numérica estabelecida na amostra. E observação é a descrição. Então, essas palavras por si só já dizem o que elas são, né? Então, se você observa, você está descrevendo qual o seu público de observação. Você vai dizer homens de 30 a 40, de 40 a 50, mulheres de 25 a 35, de 36 a 42. Então, de acordo à sua amostra, você faz o estimador e você faz a sua descrição, que é a sua observação. Isso aí é para vocês entenderem, certo? Quando vocês estiverem lendo qualquer artigo, quando vocês estiverem participando de alguma reunião do SESMIT, né? Vocês conceituar conforme a epidemiologia, ok? Outros conceitos. Também existe a distribuição, né? É a análise do local. Existem os determinantes, são todos os fatores de físicos, biológicos, sociais, culturais, comportamentais que influenciam a saúde. E isso às vezes acontece muito quando as doenças ocupacionais, elas são voltadas geralmente para a idade, a raça, o sexo, a cor. Pessoas de pele branca são mais susceptíveis ao câncer de pele, né? Não que a negra não tenha, mas em nível proporcional, o branco é mais susceptível porque tem menos melanina. Outro conceito, prevenção. Isso serve para as medidas profiláticas, o controle, que abaixa, né, da morbidade a níveis mínimos, né? Morbidade é a capacidade que o indivíduo tem de ficar doente, então chegar a níveis mínimos. E erradicação, morbidade zero, ou seja, adoecimento zero. O objetivo da epidemiologia é obter o quê? Dados, resultados, para chegar a um feedback. Interpretar o que está acontecendo, o que está levando, e utilizar as informações relativas da saúde de uma determinada população com a finalidade de prevenir ou reduzir a incidência de doenças. Esse é o principal objetivo da epidemiologia ocupacional.
epidemiologia ocupacional para Sebastião Ivone Vieira, aí já é outro estudioso, segurança, engenheiro de segurança. Ele diz que a epidemiologia ocupacional é o estudo dos fatores aos quais os indivíduos estão expostos em seu ambiente de trabalho. Tá vendo que o conceito de um difere um pouco do outro, mas acaba chegando a um único elemento, que é o quê? A manutenção, a prevenção dos agravos à saúde do trabalhador. A isso nós chamamos de quê? Prevenção primária, né? Então, a epidemiologia, através das suas ações, ela vai, né, fazer com que o indivíduo exposto ao ambiente de trabalho, né, não venha sofrer os seus agravos através das suas avaliações, certo? Os fatores quais os trabalhadores estão expostos em seu ambiente de trabalho são os riscos químicos, produtos químicos, físico, calor, poeira, umidade, frio intenso, alternância de temperatura, altitudes, né? Biológico, micro-organismos, de um modo geral, né? Ergonômico, ou seja, a ergonomia, ela diz que é a adaptação do homem ao seu ambiente de trabalho, ao seu mobiliário. Então, os fatores e a sua postura, né? No momento de você trabalhar, no momento de você carregar peso. E o risco de acidentes, que também foi incorporado, né? Que antes era só químico, físico, biológico e ergonômico, que agora é de acidente. Por quê? Porque se viu que o indivíduo nas empresas era um índice epidemiológico de acidentes eram maiores do que o índice epidemiológico de doenças, ok? A estatística ocupacional é uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação de dados. Por que ele faz isso? Coleta através... Gente, deixa eu falar uma curiosidade aqui para vocês. O setor de saúde ocupacional, ele é o cofrezinho que guarda todas essas informações. Porque tudo que acontece com o trabalhador a nível de saúde, ele passa pelo setor de saúde ocupacional. Então, através da sua boa informação na ficha de prontuário dele, de evolução de enfermagem, que você vai ajudar o setor de segurança a coletar os dados, ok? Por exemplo, tem uma brincadeira em canteiro de obra que se faz. Segunda-feira é o dia do sonrisal, da feijoada, do cachorro-quente, da pizza, e já estou ficando gripado. Tudo isso é ressaca, porque quem tá de ressaca tem náuseas, dor de cabeça, vômito, azia, certo? Ainda fica intoxicado. Então, segunda-feira, pro posto de saúde ocupacional, é o dia nacional do fim de semana que ninguém bebeu, todo mundo só comeu. E aí, passa por essa indisposição. Então, em cima disso, dessa coleta, sentindo que, eu quero um sonrisal, Dia Internacional do Sonrisal, porque sonrisal é analgésico e antiácido, né? Então, ele vai parar a dor e vai diminuir a indisposição causada pelo álcool no estômago. Aí você vai colocar aqueles dados. Em cima disso, foi o que você fez no final de semana? Eu tomei uma cervejinha, mas comi o feijão com bastante pimenta. Então, são dois elementos, o álcool e a alimentação desregular. Então, já são coleta de dados para quê? Para fazer uma análise. E através da análise desse dado, você fazer interpretação de dados. Para quê? Para você implementar um novo programa. Ou seja, a minha população, final de semana, bebe muito. E minha população, final de semana, come demasiadamente irregular. Então, vamos fazer um programa de boas práticas alimentares e uso racional do álcool, né? Falar sobre fazer um programa, né? Se for o caso, chamar até o pessoal do AA para dar depoimento e tal, sobre o agravo que o álcool em excesso causa ao indivíduo. Então, através disso, dessa interpretação dos dados, ele vai se preocupar com o quê? Com os métodos de recolha, exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. A organização, então você pauteou, eu vou fazer um programa de álcool e eu vou fazer um programa de
boas práticas alimentares. Daí você faz um resumo. Qual é a população mais que está propícia a isso? O ajudante, o mestre de obra, o assentador de piso. E através disso você vai fazer uma apresentação e interpretação dos dados para implementar o seu programa. Ficou fácil, não foi? Viu que epidemiologia e estatística é uma gracinha, não é nenhum bicho de 7 cabeças? A estatística... um momentinho. A estatística e a segurança do trabalho. A importância da estatística, né? Gente, eu tive que dar uma pausa porque eu tive um probleminha aqui. E aí, vamos dar sequência a essa aula. A estatística. Passamos de epidemiologia e vamos para a estatística, né? Muito gostoso estudar epidemiologia. Muito gostoso vocês saberem que a enfermagem ela é a fiel responsável à saúde ocupacional pelos dados de coleta, pela população, por tudo, porque através das suas informações cria subsídios para poder ajudar os outros setores, né? Que a enfermagem do trabalho, o SESMIT, é uma equipe englobada. Ela é uma equipe que trabalha a enfermagem, a medicina, a segurança do trabalho e também em determinados momentos o RH. Então, ela é uma equipe multidisciplinar. Ela não trabalha só, né? Por isso que se diz que é SESMIT, que é o Serviço Especializado de Serviço de Medicina, Segurança e Medicina do Trabalho, certo? Então, é uma equipe. A importância da estatística, apresentando parâmetros para as ações de segurança a serem implantadas na empresa ou diagnosticar os setores que necessitam de melhor intervenção de segurança. Já falei sobre tudo isso desde o início da aula. Agora nós vamos só colocar isso matematicamente, falando percentualmente, proporcionalmente, porque você transforma os dados escritos em dados matemáticos e não é nenhum bicho de 7 cabeças. Todas as suas fórmulas vêm falando onde você vai colocar cada coisa. Porque às vezes a gente porque às vezes a gente precisa disso, porque a gente precisa ter esses dados matemáticos. Porque a matemática ela é concisa, ela engloba. Ela não vai dizer assim, João, ele teve cefaleia. 2, Antônio, ele teve azia. 3, Maria, ela teve cólica. Não. Aí vem 4, Joana, teve cólica. 3, Pedro, teve cefaleia. 2, teve azia. Então, não é assim. Ele pega um grupo todo de azia e bota assim, 5%, 2%, 3%, 10%, 0,5%. Então, de acordo a sua população, aí você já tem a noção percentualmente que o grupo está em alta, em média ou baixa. Ele está dentro do limite, ou ele está fora do limite, ou ele está no limite esperado, proporcional. O objetivo da estatística: possibilitar as avaliações sobre o desempenho do programa de segurança do trabalho na empresa. Perfeito. Se você chega numa empresa e vê assim, 0 dia de acidente de trabalho, você vê lá 1.466 horas sem acidente de trabalho, logo na entrada. Aquilo ali é retirado através de quê? O ano todo, ele vai somar, jogar numa fórmula, horas homem trabalhada, sobre o total de horas que você quer investigar, vezes 1.000. Então, ele vai possibilitar, né, a ação da
segurança do trabalho em saber se ela se ela está trabalhando ou não corretamente, né? Então, o que é que acontece? Se você quer ver se o trabalho ele está tendo boa segurança ou ele não está tendo boa segurança, se os programas implementados eles estão sendo bem feitos, se a quantidade de horas homens trabalhada, né, a HHT, ela tem se ela está com boa frequência, se ela está com baixa frequência, se está tendo muito caso de absenteísmo, se está tendo muito caso de afastamento, né, reportável, onde o indivíduo se vai ser encostado, né, no INSS. Então, a taxa, né, de incidência para se calcular o acidente de trabalho, ele, por exemplo, é assim, número de novos casos de acidente do trabalho sobre a média anual de vínculo vezes 1000. Então, tudo isso você vai fazer a epidemiologia, o estudo da população, ver qual é a população mais variável, ver qual é a população mais susceptível. Depois você vai juntar esses dados e depois que você fizer toda a parte epidemiológica de levantamento, você vai para o estatístico, que você vai pegar esses dados e transformar em matemática. Então, você vai, através da estatística, além de possibilitar a avaliação sobre desempenho do programa do trabalhador, vai proporcionar o desenvolvimento de estudos referente ao custo do acidente. Quanto um acidente de trabalho custa para uma empresa, desde a sua parte física, que é a quebra do equipamento, travamento do equipamento, né? O tempo que esse equipamento ficou parado, deixou de produzir para a empresa, e até mesmo o custo com a ausência daquele trabalhador e o custo desse trabalhador no sistema de saúde. Porque o trabalhador, quando ele é acidentado, ele é afastado. Mas o FGTS dele, o INSS dele, tudo passa a ser cobrado do mesmo jeito. O salário dele vai ser depositado, determinadamente, se ele for para o INSS. O INSS se incumbe disso através do auxílio-doença também. Mas acontece o seguinte, os encargos desse funcionário ficam na empresa. Ele não está se pagando com a sua produtividade. Quem paga? O empregador. Então, são coisas assim mínimas que a gente não leva muito em consideração no dia a dia quando a gente não estuda estatística e epidemiologia com a professora Mônica. Não é isso? Então, o outro objetivo é fornecer aos órgãos públicos e particular dados. Claro, o INSS, ele pede sempre, né, o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Quem faz saúde, segurança e RH. Quem preenche saúde, segurança e RH. Então, vocês vão fornecer os dados da saúde, que vai para o INSS, que posteriormente vai para a Fundacentro, que vai para a BNT, vimos esses órgãos todos, né? Para poder fazer levantamentos estatísticos de quantos acidentes tiveram, de que formas foram, qual o maior motivo, qual o agravamento desses acidentes, se teve lesão corporal, se não teve, se lesionou, se não lesionou, em todo o Brasil. E aí o Brasil vai ser, os órgãos federais vão avaliar se o Brasil precisa de mais investimento na segurança industrial, de mais qualificação dos seus profissionais, aonde é que está havendo o erro para acontecer aqueles acidentes, aquele adoecimento daquela população. Então serve para você ter um levantamento matemático dos trabalhadores brasileiros. Desenvolver programas, tá vendo aí? Já falei para você desenvolver o programa tanto de acidente de trabalho, como programa de tabagismo, programa de boa redução, porque o que mais existe hoje é hipercolesterolemia, boas práticas alimentares, infarto agudo do miocárdio. Vamos fazer um programa sobre atividade física, redução das taxas de colesterol, de açúcar. Deixa eu ver outro programa que é muito interessante, DST, AIDS, né, que está incluso também. Tem outro programa também que
é muito bem trabalhado dentro das empresas é o alcoolismo, o tabagismo, deixa eu ver, dentre outros, né? Porque, assim, de acordo com a característica da empresa, você e da idade da população dessa empresa, tem programas que são básicos, DST, alcoolismo, tabagismo, mas existe programas específicos, né? Que é de acordo a produtividade, de acordo à atividade laboral da empresa, de acordo ao produto químico utilizado na empresa em si, ou seja, de acordo à função da empresa. Se a empresa têxtil, o que é que a gente vai se preocupar com as pessoas? Fazer programas que incentive o trabalhador a usar a máscara de proteção para evitar que a lã penetre no nariz, se aloje no pulmão e cause uma pneumoconiose. É isso? Então, alguma doença pulmonar. Então, tem os gerais e tem os específicos. Uma grande observação: a estatística de acidente é uma excelente ferramenta para o profissional da área de segurança identificar setores ou áreas onde as ações prevencionistas são mais urgentes. Então, lugares que tem risco de choque elétrico, de queimadura, locais que tem risco de cortes, grandes acidentes com corte, a área cisaleira mesmo, a maioria das pessoas, elas perdem a mão, porque elas enfiam o sisal naquela máquina trituradora para tirar fibra, para fazer a corda, e aí, ó, se distrai conversando com o outro. Tipo, recentemente, lá em Barreiras, né, um trabalhador, a máquina de fazer a colheita de soja, ela travou, ele deixou a máquina ligada, subiu, e aí foi sugado, foi triturado, foi esmagado por isso. Então, é preciso fazer isso. Então, de acordo aos levantamentos feitos, o que é que vai acontecer agora? Provavelmente foi um acidente provocado pelo próprio trabalhador, porque uma máquina em movimento ligada, a pessoa não deve mexer. Então, a empresa foi culpada? Não. Ele subiu porque ele quis. Ele subiu sabendo do risco que ele corria. Só que isso serve para, numa palestra de segurança, sinalizar o vermelhinho, dizendo: não se manipula em máquinas ligadas. Sempre que for fazer manutenção, retire da corrente elétrica e certifique que a máquina está engrenada, ok? Serve também para avaliação do sucesso no desenvolvimento das medidas adotadas. Então, que maravilha, né? Aí, ao final, você tem uma atividade. Após apreciar a aula introdutória sobre epidemiologia e estatística, grave, né? Você vai fazer o seguinte: você vai gravar e fazer, eu esqueci do aí. Grave e faça um resumo escrito e faça uma foto e poste no grupo. Ou seja, você vai fazer uma síntese escrita do que você aprendeu agora, do que você entendeu. Você vai escrever tipo uma redação, né? Você interpretativa, o que você entendeu sobre a epidemiologia para a segurança, para a saúde ocupacional, para a população da empresa, para o Brasil, para os órgãos competentes, né? E depois disso você vai tirar uma foto e postar no grupo o seu resumo. É escrito, eu quero escrito, viu? Eu não quero digitado nem pelo e-mail, não. Você tira uma foto e posta no grupo pra gente corrigir. Essa atividade tem valor de 5 pontos, ok? Aí tem o nosso Snoopy desejando a você bom estudo a todos.